Voltei a toda velocidade porque eu quero dividir com você esse momento tão feliz para mim. Então, para quem perdeu o finzinho do bloco anterior, eu vou dar mais uma chance. Sabe quem está aqui do meu lado? Vou dar algumas dicas. Ela é carioca como eu, ela é casada com o roteirista, escritor Alexandre Machado, é mãe de 4 crianças, é escritora, é roteirista, apresentadora de televisão. Também escreveu 10 livros, 9 roteiros de sucesso na TV, apresentou programa, enfim. Também, caramba, ela é uma multimulher e como um desenho animado na vida real, essa é a minha visão. Super poderosa também, já sabe? Claro. Fernanda Young, no Visão Feminina Especial. Obrigada mesmo. Obrigado, meu amor. Eu fico tímida. Não fique. Eu disse que eu falei antes do meu índice de suspeição, porque o fã tem esse tipo de comportamento. Mas eu tenho absoluta certeza que estou falando da mais absoluta verdade. Eu tenho certeza. Eu tenho um detector de mentirosos muito apurado. Pode ter certeza. Fernanda, toda criança tem uma resposta pronta para uma pergunta que é básica. O que você vai ser quando crescer? Quando você era criança, o que você queria ser? Escritora. Mesmo? Eu consegui ser exatamente aquilo que eu queria e se eu tiver que me definir com o que eu sou escritora. Eu acho que todo o resto está em função de serviço à palavra, ao verbo. Eu sou uma boa contadora de história, então eu estendi a minha linguagem para outras comunicações que não um livro. Mas eu sou escritora e eu dizia que ia ser escritora, apesar de ter tido tanta dificuldade de aprender a escrever. Então é um contrassenso. Não, porque essa é a lógica paradoxal. Exatamente, a lógica é paradoxal. Como? Eu sou uma pessoa cheia de paradoxos, na verdade. O verdadeiramente certo sempre se transparece como errado e vice-versa. Eu acho que é assim. Faz sentido, sim. Eu sou uma pessoa, na verdade, e por exemplo, se você me conhecesse há muitos anos, ou conhecendo o meu trabalho aos anos que sou uma pessoa conhecida, você percebe que eu sou muito congruente. Eu realmente sou uma pessoa que eu posso parecer muito imprevisível ou impulsiva, mas a minha vida ela é toda focada na congruência. Tudo aquilo que eu disse que eu iria fazer, eu tentei muito fazer. E muitas das coisas que eu tentei, eu consegui. Olha, alguns gênios, ou algumas pessoas famosas que trabalham com comunicação, como o Walt Disney, o Tom Cruise, deixa eu me lembrar de alguém mais, Van Gogh, Agatha Christie, que eu adoro, Einstein, eram disléxicos. Você sofreu muito com uma dislexia durante a vida toda. Como é que foi superar essa fase? Olha, curiosamente, eu sou disléxica, então dependendo do meu nível de cansaço, eu ainda cometo assintes bem grosseiros com a língua portuguesa. Eu sou uma pessoa que eu não entendo nada de regras, então assim, se você me perguntar, eu não posso explicar nada para um filho meu. Eu cometo, enquanto eu escrevo, quando eu estou focada, o meu português ele é muito preciso. Os meus livros, eles vão para a editora com, eu diria, poucos erros. E, é claro, passam por revisões inevitáveis, mas eu tive um aprendizado torto. Então foi não complexo, porque, na verdade, antes, na década de 70, enfim, quando eu era criança, a dislexia ainda não tinha nenhum nome, quer dizer, nós não tinha um diagnóstico preciso. Então, a princípio, você poderia parecer apenas o burro. E eu tive sorte porque a minha mãe não deixou com que eu acreditasse que fosse burra. Mas, assim, quando eu estava na 4ª série tentando definir o que era D e T, Q e P, as pessoas já estavam estudando Brasília. Então, eu sempre tive um delay muito grande. Tanto que eu parei de estudar aos 16 anos de idade por exaustão dessa dificuldade de aprender e de lidar com isso, um certo recalque, com certeza, e só terminei no supletivo, o 2º grau. Mas, entretanto, eu li muito. Então, eu acho que eu sou uma boa escritora e eu me considero uma boa escritora porque talvez eu tenha que pensar muito. Eu não sei escrever à mão, por exemplo, é muito difícil para mim escrever à mão. Já no computador, o meu raciocínio ele se organiza melhor. Quer dizer, é uma incongruência, mais uma coisa paradoxal, mas eu acho que faz parte da qualidade que eu ofereço na minha literatura esse fato, esse diagnóstico. Seguramente, porque você humaniza. Eu sou muito humana. Essa história da dislexia, de fato, te aproxima como escritora das pessoas comuns que te leem. Eu concordo. Para muita gente, o normal tem um tipo de atitude, para outras é uma coisa completamente diversa. O que é normal para você, Fernanda? O que é ser
normal? Ser normal para mim é manter a minha integridade e a minha verdade, apesar de expor a minha verdade com muita facilidade e ser capaz de me desnudar com tanta coragem. Eu tenho a minha vida particular, pessoal, muito protegida. Eu nunca tentei angariar simpatias expondo a minha família, alguns acontecimentos que todas as famílias têm, que eu poderia ser uma oportunista. Eu detesto isso. Eu também detesto, porque o fato é, eu quero que as pessoas gostem de mim como eu sou e que elas se identifiquem ou se antipatizem com coisas que elas não gostem, mas concretamente. Eu não faço a doce. Então, eu talvez não faça tantos trabalhos como poderia, talvez eu não represente tantos produtos em campanhas publicitárias, mas eu sou uma pessoa verdadeira. E a minha verdade, o que é normal para mim, é estar protegida entre os meus e eles reconhecerem que eu sou forte e frágil e que quando eu estou melancólica eu preciso ficar quietinha. E essa normalidade que eu coloco para os convidados para a ceia do Senhor. Ah, que bonitinho. É bastante evidente que você já entrevistou tanta gente na sua vida. E todo mundo pergunta, qual foi a melhor entrevista que você fez? Eu vou fazer o caminho inverso, até porque esse programa vai numa contramão tão grande. Aqui não tem escatologia, não tem pornografia. Não e faz sucesso, sangue. Né? Engraçado isso. E é de bom gosto e faz sucesso. Eu já estava falando isso, desculpa te incomodar, mas que tem tão poucas coisas na televisão que são boas e fazem sucesso, que a maioria das coisas ruins acabam fazendo muito sucesso. Isso é uma coisa realmente desagradável para mim que trabalho com televisão. Esse é um programa bom que faz sucesso. Obrigado. É raro. A pergunta é, qual foi a pior entrevista que você fez? Pois é, e você sabe que eu já falei sobre isso e eu vou aproveitar até para falar com mais respeito, porque é muito difícil você falar que não gostou de alguém que você convidou para entrevistar. Então, eu já falei sobre isso, mas eu acho que eu falei de forma errada. Eu tive muita dificuldade para entrevistar o Antônio Fagundes. E eu gostaria até de ter uma outra oportunidade, porque ele é um homem que já fez trabalhos, um filme meu, eu já trabalhei com ele. E infelizmente, eu acho que somos duas pessoas tímidas e que, às vezes, o tímido ele é um pouco reagente. Eu já passei por antipática e agressiva muitas vezes, pura e simplesmente porque estava tímida. Então, nós ficamos... Ele não me parecia à vontade lá, eu não consegui deixá-lo à vontade e eu talvez tenha sido indelicada com ele. Então, foi a minha pior entrevista porque eu não soube lidar com ele. E eu não fui uma boa anfitriã. Eu acho que uma pessoa, quando convida o outro, você sabe disso, para entrevistar, você está recebendo na sua casa. Eu sou incapaz de ser indelicada com uma pessoa que eu estou recebendo na minha casa. Então, apesar de ser engraçada, de ser anárquica, de ser uma provocadora, eu acho que você tem que localizar que você é o ridículo da história, não o outro. Eu nunca expus ninguém ao ridículo. E eu acho que talvez eu não tenha sido uma boa... Eu não soube recebê-lo. Um homem tão lindo, tão talentoso, fiquei... Mas, Fernanda, é muito simples. Na verdade, a atitude comportamental de quem é tímido leva a esse tipo de visão por parte das pessoas que não conhecem a timidez. Que é agressivo, que é isso, que é aquilo, antipático. E não é isso, exatamente não é isso. Não, e o tímido, ele é muito mal interpretado. Por exemplo, um tímido público como eu, aí eu falo que sou tímida, a pessoa fala, mas como você é tímida? Sim, eu era a pessoa que sentava atrás do cara grande na escola, na última fileira, tipo assim, para ninguém me ouvir. Eu nunca fui uma pessoa que estava diante dos eventos ao meu redor. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de entrar nos lugares. Eu entro no restaurante, eu tenho um body language de quem é tímido. Quando eu me apresento, eu me coloco, mas eu sou uma pessoa tímida. E aí parece que, na verdade, não, que eu sou uma pessoa snob, ou que eu... É estranho, porque não. A visão do body language, normalmente, é também equivocada, porque é bastante evidente que uma pessoa que já entra assim, ela tem uma atitude de humildade por ser tímida e não querer que ninguém chegue perto. Não, Né? Então, eu acho... E não é porque eu não quero falar com ninguém. Pelo contrário, todas as pessoas que falam comigo, elas são muito bem recebidas. Eu adoro as pessoas que falam que gostam de mim. São elas que pagam as minhas contas. Eu vivo de arte sem abrir concessões, num país difícil. Então, assim, a pessoa veio, falou comigo, eu gosto de você. A primeira coisa que eu pergunto, qual é o seu nome? Porque para mim, ela tem que se apresentar. Então, eu tenho muito respeito pelas pessoas que apreciam o meu trabalho. Mas, realmente, eu não sou a pessoa que gosta... Por exemplo, quando eu vou num evento e todo mundo fotografa, eu fico pensando, para que isso? Não se justifica isso. Isso não é necessário.
E ao mesmo tempo, não, parece que eu apenas estou querendo fazer a estrela incomodada com os flashes. Imagina, eu faço televisão porque gosto, estudei muito para fazer televisão, não vou fugir de aparecer. Né? É claro que aparecer faz parte do meu trabalho. Lógico. Mas é complicado. Eu não sou uma pessoa que estou nas festas. Você vê muito pouco eu publicamente. Eu sou muito discreta. Fernanda, eu sempre tive uma ligação muito forte com o universo feminino, de uma forma compulsória, você sabe. Eu sei, você adora, né? Eu fui pai com guarda de filhos, né? Quer dizer, meu apelido é mãe de gravata. E os homens não podiam me fornecer absolutamente subsídio algum. Então eu tive que me voltar ao universo feminino e ter uma visão absolutamente feminina da vida hoje, sendo macho. E eu li o Pau, que você escreve sobre uma mulher que perde o controle. Esse livro, pessoalmente, me ajudou, porque eu convivo hoje com uma mulher que eu amo perdidamente, ou achadamente, não sei, e que nunca perdeu o controle, mas eu já vi que às vezes a personalidade muda. Em certas ocasiões... A personalidade muda. Em certas ocasiões. As mulheres têm o direito de perder o controle, às vezes? Para mim tem, mas eu acho que tem o direito, porque assim, você vê que nós somos uma tecnologia muito mais... de certa forma menos sofisticada ou mais sofisticada, ainda não consegui concluir, porque nós temos as leituras simbólicas muito mais apuradas, nós temos variações hormonais de todas as ordens. Durante o mês a gente engorda e emagrece, a gente ovula, não ovula, lá pelas tantas a gente para de ovular. Então, sabe, por exemplo, o relógio, eu acho que o relógio biológico não existe para o homem, para a mulher sim. Existe, claro, para a mulher existe. Porque assim, a mulher, eu que vou fazer 42 anos de idade, tive 4 filhos, 2 por adoção, fiz tratamentos para engravidar e eu sei que, por exemplo, eu não os terei mais de barriga. Há uma fome ainda em mim de gravidez. Então, há uma dor, a mulher traz uma dor. Então, realmente, o mundo para a mulher, ele é mais dolorido. E nós somos sobreviventes. Então, e para sobreviver, nós temos alterações de matilha mesmo. Nós atacamos, nós reagimos, nós choramos. E eu acho muito mais bonito. Eu, como uma observadora do humano, como criadora, eu acho que a mulher é um personagem mais interessante. Eu vou dizer uma coisa a você. A minha experiência não é única. Você é um homem muito feminino. Sou, e afirmo isso. E muito versado em falar dos seus sentimentos. Isso é incomum. Então, você é um personagem interessante. Imagine, o que é o seguinte... Você fala, né? O que acontece... Mas Tô achando tintim. 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 É um Borgonha, né? Lindo, um Pinot Noir. Você sabe, Fernanda, eu sei que obrigada. A minha experiência não foi única, mas ela é muito rara. Você ser pai com guarda de filhos. E em função disso, eu tenho essa história da feminilidade, porque isso foi uma coisa compulsória na minha vida, mas muito boa. Merci bien. Ai, que delícia, estou com fome. Também estou. E, na verdade, quando você estuda o feminino, você vê que você, como homem, eu provei isso, que eu posso ser tão boa mãe quanto uma mulher. Ai, que lindo você falar isso. Eu fui mãe dos meus filhos mais velhos. O Alexandre é uma grande mãe. Olha que coisa linda. Ele parece até... eu chamo ele de mãe cubana, é o apelido dele, porque ele é uma mãe provedora, macia. Mas é isso, sabe? Parece uma galinha. Mas com os filhos debaixo da asa. Mas acontece que até eu não posso amamentar, mas eu faço... Posso, porque eu faço uma mamadeira irresistível. Ai, que lindo. Mas tem um ponto que eu não consigo chegar. Eu não posso gerar um filho. Daí vem a minha admiração pelo feminino. Porque a vida, a perpetuação... É muito lindo, né? Não? E esse é o mundo feminino, absolutamente feminino, é matriarcal. É bom escutar isso, porque é o seguinte, a energia Shakti, que é a energia feminina, que no hinduísmo a gente chama de Shakti, é uma energia que abençoa a todos. Os homens têm essa energia também. Triste do homem que não bebe desse néctar, que é poder ser mais doce, poder... Eu fico muito triste quando eu vejo homens héteros e obstinados em negarem que estão sofrendo. Outro dia eu perguntei para um amigo meu, e tudo bem. Todo dia eu pergunto para ele, que é meu treinador, bem bofe. Aí um dia eu falei, você não fica mal? Aí eu falei, eu não sei dizer. Eu falei, meu Deus do céu, triste. Também acho. Porque imagina, a gente pode reclamar, isso é lindo. All You Need Is Love. Você sabe que eu sou perdidamente apaixonado por Beatles, mas All You Need Is Love, que é um texto do John, é uma frase que você tatuou. Tatuei. Para mim, o amor de fato é fundamental. E salva tudo, né? Claro.
Você já se arrependeu de alguma tatu que você fez? Eu tinha uma tatuagem nas costas que eu demorei uns 3 anos para tirar, numa época em que era difícil tirar tatuagem. E a minha sorte é que eu sou muito branca, então eu não fiquei com marca, que era uma virgem, a Virgem de Clint, que é uma virgem morta. E eu tatuei isso, e isso representava uma ideia que eu tinha minha de, sei lá, meio santa, meio morta, meio virgem, uma coisa dramática que eu tenho em mim. Eu sou muito dramática. Não dramática porque faço drama, mas eu sinto muito a dor. E eu não quero mais tatuar tristeza na minha vida. As minhas tatuagens são condecorações. Essa tatuagem foi feita em um momento de tristeza e eu realmente não quero. Eu acho que a sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Essa é a minha... eu quero rir. Que coisa boa. After You, Lady. Eu vou comer. Olha, eu li uma entrevista que você deu para a revista Isto É, e você disse o seguinte: na Europa você vê mulheres lindas aos 40. No Brasil as pessoas piram. Piram. Todo mundo moreno, luzes no cabelo. Fica todo mundo igual. É. Eu fico muito impressionada e eu tô assim, eu vou fazer 42 anos de idade, tenho os meus recursos estéticos. Mas você é uma menina. Sou uma menina, também acho. Mas eis a questão, para o brasileiro as coisas são muito esquisitas. Eu leio às vezes os debochados falando mal de mim e aí me chamam de tia. A minha nudez, por exemplo, que eu li uma vez um cara falando, seria melhor ver minha tia tomando banho do que ver essa velha. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que burrice. A mulher fica mais bonita com o tempo. Inclusive, o tempo cai bem aos inteligentes, né? Toda idade tem o seu brilho. Toda idade tem o seu brilho e a maneira que você se comporta diante do tempo, ele vai te devolver aquilo do jeito digno que deve ser. Eu gosto muito de mim. Eu gosto muito de olhar para mim e reconhecer que eu me tornei uma mulher maior, eu era muito andrógena, o tempo e a maternidade me trouxe isso, e isso é interessante. Então, assim, eu gosto de mulheres mais velhas, eu olho para elas, eu as admiro, as mulheres de 55, 60, 65, enfim. Eu tenho um texto que eu falo todo o tempo aqui, inclusive eu falei inúmeras vezes aqui no programa. Adoro. Que a mulher é como o mundo. Aos 20 anos ela é como a África, assim, semi-explorada. Aos 30 ela é como a Índia. Misteriosa, luxuriante. Mas aos 40, ela é como a América, tecnicamente perfeita. Adoro! Então eu estou no momento da tecnologia avançadíssima aqui. Sempre. Olha, algumas peças de reposição. Com 18 anos de idade, eu me apaixonei perdidamente por uma amiga da minha mãe que tinha 42. Foi o romance mais... Bom, enfim. Eu imagino você com esses olhos com 18 anos de idade. Para. Fernanda, se o mundo fosse acabar, o que você gostaria de fazer que você ainda não fez? Olha, agora é a hora que o Alexandre vai debochar de mim assistindo o programa, né, que eu sei, que eu ainda acho que apesar de eu ser uma pessoa com uma voz bem pequenininha, eu poderia ser uma cantora muito charmosa de um piano bar, sabe? Eu me imagino assim, no piano bar, cantando em francês. Ai, que lindo. E aí eu sou tão louca, porque eu sou uma pessoa tão carente que eu consigo as minhas coisas, mas é porque a carência me movimenta muito. Que é capaz que eu consiga um dia isso. Porque... Corte seco, próxima cena, tô eu num piano bar, um Barretos, sabe? Maravilha. Barreto, como é que é? Barreto. Fernanda, eu soube que você vai reeditar seus livros. Na verdade, eles já foram relançados, acho que 4 ou 5. 4, não sei, é uma coleção da Rocco e eu tenho muito orgulho disso, porque eu acho que os cães ladram e a caravana passa. São muitos anos desde o meu primeiro livro, daqui a 4 anos eu faço 20 anos do meu primeiro livro lançado e eu tenho um histórico de literatura meio também paradoxal, porque eu gerei muita antipatia da mídia especializada, enfim... ter insistido, ter dado certo significa apenas que o Brasil é corajoso e anárquico e inteligente. Eu acredito muito nisso. Eu sou um sonho brasileiro. Eu consegui publicar meu primeiro livro mandando para uma editora pelo correio, na verdade foi a Alexandre que mandou, e eu consegui ter agora, aos
quase 42 anos de idade, toda a minha obra relançada. Eu acho isso realmente inédito e eu acho que, infelizmente, pouco falado. Eu gostaria que falassem mais desse relançamento da minha obra, não por causa de mim. Eu já estou na televisão, eu já chamo muita atenção, mas por causa do valor que a língua portuguesa tem e para provar que nós somos leitores. Todo mundo diz, aqui no Brasil não se lê, sim. Eu estou aqui e tenho os meus leitores e realmente sei que os meus livros não estão sendo relançados porque eu sou bonitinha. E são lindos os livros, as capas. Dizer, você é linda. E por fora também. Obrigada. Nem sempre eu achei. Mas eu tô... Você já sabe o caminho? A hora que você quiser, você não precisa pedir licença, essa casa é sua. Eu estou muito feliz de ter tido você hoje eu estou aqui. muito feliz. Como fã, como admirador seu que sou, volte mais vezes. Eu vou voltar. Eu moro aqui pertinho. Ai, que bom. Eu posso chegar aqui para tomar um vinho com você. Olha, eu quero... Eliane, muito obrigada, meu amor. Foi sensacional o que você fez. Obrigada. Ainda tem um dessert? Sim, tem uma sobremesa que é uma crepe de chocolate com Nutella. Que delícia. Chocolate com não, Nutella, isso não pode, Olha, amanhã nós estamos juntos de novo. Obrigado por estarem conosco até agora. Olha, Fernanda, eu, a Eliane, todos nós aqui amamos você. Obrigado, amanhã estou te esperando. Vê lá, hein? Tchau.